Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance: natação, ciclismo, corrida e triatlo. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um sensacional episódio desse programa que fala tudo sobre os esportes de endurance, sobre o corre, sobre o nada, sobre o pedala, sobre o triatlon. E hoje é um podcast especial, né? Apesar dessa introdução pelos convidados, mas é o primeiro podcast da história do Resistência Podcast, tanto da primeira temporada quanto da segunda, que eu trago dois convidados para a gente trocar figurinha aqui. E dois convidados que valem por muito mais que dois, né? O tema de hoje vamos falar sobre o ciclismo indoor e eu trago duas referências, dois amigos, mas duas pessoas que eu tenho como referência no ciclismo indoor para a gente trocar essa figurinha. Então, eu vou chamar um por vez, vou pedir para que eles se apresentem para a gente começar a nossa breve discussão. Primeiro, seja muito bem-vindo, Roberto Toscano. Gostaria que você desse as boas-vindas para os nossos ouvintes e falasse um pouquinho de você, da sua formação, brevemente, e da sua relação com a bike, como começou, o que você faz hoje, para a gente fazer a abertura depois do nosso próximo convidado. Seja bem-vindo, meu amigo, um abraço. Beleza, Sandro. Bom, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar a informação com todo mundo. Bom, eu sou professor de Educação Física, formado aí pela PUC, já há bastante tempo. Me especializei em indoor cycling, né? Na época, posso usar o nome spinning, porque quando nasceu tinha esse nome. E aí eu fui trabalhar lá com a turma do spinning mesmo, do Johnny G. Assim que chegou no Brasil aqui, eu fui procurar informação lá na fonte, né? A bike chegou aqui meio perdida, assim, e aí fui procurar informação lá na fonte, tive a oportunidade de conhecer o Johnny G, e aí ele me falou sobre o curso de certificação, eu fiz o curso de certificação, então a minha relação com a bike indoor é essa, né? Bem próxima, assim, quando ele chegou no Brasil para ministrar os cursos já com a patente do spinning, eu já, por já estar engajado lá na história, eu fui um dos caras que foi selecionado para trabalhar com ele. E fora isso, tinha alguma experiência de bike outdoor já, né? Sou natural de Santos, né? Em Santos todo mundo tem uma bicicleta. Na época eu não competia ainda, eu só andava de bike como transporte e como lazer. Eu fui começar a competir depois, primeiro no mountain bike, depois na speed, e aí acabei lá no triatlon também. E voltei bastante coisa tanto do meu estudo quanto do meu trabalho para essa modalidade aí, para o indoor, né? Assim, pude sair aí ministrando uns cursos a respeito da modalidade, mesmo depois de não estar mais engajado ao spinning. Perfeito, Toscano. Muito bom. Saiba que você é uma referência para mim, você é um grande profissional. Nós não se conhecemos pessoalmente, assim, com certeza pedalamos junto em algumas aulas, eventos, eu lembro de você, mas mais uma coisa boa que a pandemia me deu, né? Conhecer você mesmo que virtual, mas logo, logo a gente mora pertinho, na mesma cidade, creio aqui, então a gente se dá um abraço aí. Para continuar nosso papo agora, um papo de peso, né? Eu trago com vocês também o Marcos Almeida, mais conhecido como Marquinhos, que também tem uma história muito bonita com o ciclismo, especialmente com o ciclismo indoor. Marquinhos, seja muito bem-vindo. Brevemente a sua apresentação, conta um pouquinho da sua história e da sua relação com a bike, que não precisa ser com o ciclismo indoor. O ciclismo indoor a gente pode discutir aos poucos, mas fale de como começou sua relação com a bicicleta. Um abraço, meu amigo. Fala, Sandrinho, fala, Toscano, que prazer, né, cara? Que encanto eu estar junto com vocês duas.
referências, né, que a gente segue, que a gente combina, que a gente une a paixão através dessas duas rodas, né? É impressionante como isso é capaz de juntar pessoas, né? Bom, eu sou formado em educação física com uma especialização em fisiologia clínica. A bike ela entra na minha vida também desde muito novo, né? Meus pais são de Aguaí, o interior ainda, mais interior aí de São Paulo. E lá a gente fala que cada habitante tem 2 bicicletas, né? Então não era diferente em casa. Então ela vem trazendo para mim desde muito novo essa vivência, né, da bicicleta. Eu tive a oportunidade de vir para Campinas, começar a trabalhar em Campinas e com isso ter esse conhecimento sobre a bike indoor, né? Ter cursos, enfim, para esse desenvolvimento. E logo a seguir eu conheci a marca Tecnogym, onde eu vim trabalhar com eles, né? Fui um dos selecionados para virar trainer do Brasil, trabalhando tanto com a parte indoor, né, da bike, quanto com outros equipamentos. E junto com isso, aproveitando todo esse processo da Itália, eu tive a oportunidade também de fazer o curso do grupo Cycling, que é uma metodologia da Itália, né, por Alfredo Venturi. E aí eu tive a oportunidade de até ir para a Argentina, fazer esse curso lá e desenvolvendo o que eu venho aplicando a metodologia hoje também através dessa metodologia da bike aí que a gente vem desenvolvendo. Enfim, é esse modo que a bike vai juntando os universos aí e graças a Deus estamos juntos aqui. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Toscano. Muito bom. E aí, por aí, vocês ouvintes, já veem o peso do nosso podcast de hoje, né? Muito legal. Toscano, como você já deixou a bola pingando, cara, a bike indoor, porque, como eu te disse em off aqui, né? Nós temos muitos ouvintes que são professores, profissionais da área, mas temos outros atletas, exclusivamente atletas amadores também, alguns de corrida, outros de natação. Então, você pontuou aí quem é amante do ciclismo indoor, ou é contemporâneo, tem os cabelos brancos, ou não tem cabelo como a gente, né? Mas explica um pouquinho, né? Então, assim, que ano foi que você conheceu o Johnny D? Fale um pouquinho mais do pessoal, quem foi o Johnny D, o que ele fez, né? Se eu não me engano, o intuito dele era trazer as técnicas do ciclismo outdoor para indoor. Então, que ano você teve esse contato com ele? Aonde foi? E fala um pouquinho mais sobre o Johnny D e a metodologia que virou a marca, né? Então, na verdade, o Johnny D é um sul-africano, naturalizado americano, um cara que foi para a Califórnia e no decorrer da carreira dele acabou virando ciclista de estrada. E era um cara que tinha um sonho de fazer um Race Across America, que é uma prova, para quem desconhece, é uma prova que cruza os Estados Unidos de costa a costa, né? Uma prova em torno de 5.000 quilômetros, uma prova daquelas provas de categoria no stop, né? Ou seja, quando as pessoas estão pedalando, quem parar menos vai chegar antes. E aí ele fracassou na primeira tentativa que ele teve, e ele continuou treinando para fazer isso. Durante esse treinamento, a mulher dele ficou grávida, ela tinha lá umas complicações, então ele começou a ter dificuldades de ir para a estrada. E ele começou a pedalar num rolo de treino, né? E aí ele pedalava na garagem lá da casa dele num rolo de treino, bastante, e vez por outra ia para a estrada. Quando ele encontrava os ciclistas na estrada, os caras falavam: cara, mas você não está treinando? Não, estou treinando na minha casa. Não, mas como assim está treinando na sua casa? Não, estou treinando num rolo, tá? Vai lá treinar comigo também. E aí, de repente, aconteceu de estarem ele e mais alguns amigos, né, ali, ciclistas também, treinando na garagem da casa dele. E aí foi uma união da música vamos colocar uma música aí para passar o tempo, para dar uma ludicidade aí no nosso treino, e veio na cabeça dele uma coisa, falou: pô, cara, é possível fazer uma coisa aqui
onde alguém coordena um treino e as pessoas seguem, né? Tinha o limitante do rolo, que na época eram rolos livres, né? Rolos de equilíbrio, que dependem muito de da proximidade aí do ciclismo mesmo, né? Não é qualquer um que tem esse domínio. E então ele resolveu desenhar uma bicicleta que tivesse um perfil parecido com a bicicleta de estrada, né, de rua, que tivesse condições de se ajustar à resistência, né, para poder se dar mais ou menos intensidade, e que pudesse ser também adaptada a pessoas que não eram ciclistas. Então, a Schwinn, na época, comprou o protótipo dessa bicicleta, do desenho dele. Ele teve um casamento ali comercial com a Schwinn, inicialmente, né? Então, Spinning e Schwinn eram uma coisa ligados, assim, diretamente. E aí ele, nessa condição, ele começou a se cercar, por ele não ser um profissional de educação física, por ele não ser um coach especialista, né, ele ser só um atleta, ele começou a se cercar de pessoas que tinham conhecimento para poder engrandecer esse tipo de esse conceito que ele estava criando, né? E aí sim se criou a empresa que chamava Spinning, né? Ele criou, ele tem um sócio, né? Que hoje em dia o ex-sócio dele é o atual ainda dono, big boss da empresa, que é o John Baldwin. E aí eles criaram o Spinning com esse nome, né, para a modalidade indoor cycling, e criaram uma espécie de um programa onde tinham os instrutores. Eles tinham lá na Califórnia um lugar que chama Headquarter, que era o quartel-general lá do Spinning. Então a história, na verdade, do início da modalidade foi essa, né? Ele pensou, elaborou a bicicleta, arrumou um parceiro que construísse essa bicicleta, se criou o programa. Em seguida, logo em seguida, vieram outros programas, né? Porque, como qualquer outra modalidade, né? A partir do momento que se cria um equipamento, os outros fabricantes ficaram interessados. Bom, se tem a bike, se tem o bike indoor, né? O indoor cycling, a gente pode ter o nosso equipamento também. E aí começaram a se criar outros grupos também, o Cycle Reebok, o RPM, né? Sim, o RPM veio bem depois, né? Na verdade, o RPM ele entrou já uma outra década, que é quando veio lá o programa da Body System, né? O RPM era um programa de bike dentro do programa da Body System. Naquela época que inicial ainda não existia a Body System, né? Ele ficou assim, por anos foram sendo criados programas das próprias bikes. Então a fabricante de equipamento da Reebok falou: vamos criar uma bike Reebok. Aí apareceu lá o Cycle Reebok, depois StarTech, Precision Cycling. E por aí foram aparecendo fabricantes criando o equipamento, e dentro disso eles acabavam montando um grupo de professores, né? De professores lá fora não funciona muito bem como aqui, né? Então, de pessoas que tivessem a ver com a bike, né? E essas pessoas viravam os treinadores desses programas, né? Eu tive a oportunidade de participar na convenção da IDEA, onde existiam 4, 5 programas de indoor cycling sendo ministrados ao mesmo tempo, né, simultaneamente, cada um com uma turma. Eu lembro que como na época eu era meio beginner na história, né, estava começando e queria ver tudo, né, então eu ficava pulando de uma sala para outra, né, para ver todas as características diferentes que tinham, né. As coisas naquela época eram muito parecidas, né, porque uma coisa era meio copiada da outra. Copiada entre aspas, mas era tudo muito parecido. E aí isso
Começou em 94, mais ou menos, lá fora. Chegou aqui no final no começo de 95, aí meados de 95, chegou as primeiras academias começaram a importar as bicicletas, ainda independente de programas, né? Porque as pessoas viam a coisa acontecendo fora, vamos trazer esse equipamento aqui. E era uma coisa interessante, porque ninguém era certificado em nada, né? As pessoas olhavam a coisa sendo feita lá fora e simplesmente, vamos fazer igual aqui, né? Então tinha de tudo um pouco, né? Todo tipo de maluquice em cima da bicicleta. Aguenta aí que a gente já fala sobre isso. Isso não quebra o gelo, não. Sim. E aí, em função disso, quando eu tinha bastante relação com a bicicleta, né? E por já trabalhar em academia também, né? Com aulas coletivas, eu me identifiquei muito. Então, a academia que eu trabalhava na época era a Competition, aqui de São Paulo. Assim que ela importou as bicicletas, eu virei professor de bike da Competition. A Competition teve o cuidado de trazer um cara da Cycle Reebok, que inicialmente importou um cara aí para ficar aqui uma semana com a gente, dando um treinamento para a gente, que era o Robert Sherman. E a partir dessa semana, ela comprou as bicicletas, o cara veio, ficou uma semana com a gente já começou com as aulas, né? Eu tive uma coisa interessante, porque elas tinham coisas que eu ficava meio em dúvida, né? Assim, falando, mas, cara, será que é assim mesmo, né? E aí, então, eu falei, não, eu vou querer viajar para estar mais próximo do cara que criou, né? Para ver, sei lá, naquele momento eu acreditei que o spinning, no caso, era a modalidade mais como ela era, como dos programas ele era o que deu o start na história, né? Eu falei, vamos ver o que esses caras têm aí. Então, viajei para fora numa das convenções aí da IDEA. Tive a oportunidade de conhecer o Johnny G lá, fazendo uma aula tal dele, e conversei com ele. Falei, cara, eu queria saber como é que eu faço para me aprofundar mais, né, nessa metodologia tal. E aí ele me deu a dica. Ele falou, olha, a gente tem um programa de certificação da nossa marca, né? Então você vai participar de uma coisa que eles chamavam de Orientation Weekend, né? Que você passava lá um dia inteiro em imersão com um dos professores lá, um dos treinadores do spinning. E aí eles te mandavam para casa e te mandavam fazer um Continuing Education, que era uma comunicação à distância. Você ia fazendo isso até o momento que você fazia uma prova lá e eles te qualificavam como um instrutor de spinning, né? Lá fora, como a gente está falando, como você disse, para pessoas que talvez não sejam da nossa área, então desconheçam esse detalhe, lá fora, qualquer um se certifica, né? Não como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para trabalhar com atividade física, você precisa ser professor de educação física, né? Hoje em dia. Lá fora não, lá fora eles certificavam qualquer pessoa. Então, a dona de casa resolveu ser professora de spinning, ela podia ser. E esse era o programa que eles tinham para certificar as pessoas. Eles primeiro davam essa primeira orientada aí sobre tudo, te davam um manual, pediam para você estudar o manual, faziam essa educação contínua à distância. Depois você participava da prova, né? E aí eu tive bastante proximidade com isso, né? Eu fiz quando eu fiz isso e me certifiquei, ele ainda não tinha vindo ao Brasil, né? E aí mais para frente, então, uma pessoa que foi manager do programa dele aqui no Brasil, que era a Vânia Balo, ela, que também em todas as convenções da DIA, ela abordou ele lá e falou, vamos levar para o Brasil o programa. Então, quando ele veio para o Brasil a primeira vez, ele já olhou lá nos anuais das pessoas certificadas em spinning e já viu algumas pessoas, né? E uma das pessoas era eu. Na verdade, as outras, naquele momento, ainda não trabalhavam com aquilo oficialmente. Ele tinha a Glorinha, que era do programa também, que tinha certificado que tinha morado lá fora,
então ela fez a certificação quando ela estava morando lá. E um cara também que chamava Mark Schultz, que na verdade também tinha morado lá fora, já tinha voltado para o Brasil, só que ele tinha abandonado a causa e ele trabalhava com Power IO, uma coisa assim. Não. Mas todos foram chamados naquele momento para trabalhar com ele. Não, ótimo, ótimo, Toscano, muito bom. Para a gente continuar nosso papo agora. Marquinhos, nós vimos aí, cara, segundo o Toscano falou para a gente aqui, né? Depois ele pode confirmar, mas assim, até porque eu vivi muito tempo com aulas de ciclismo indoor também, faço isso até hoje, fizemos eventos juntos, mas a gente vê que o spinning transcende só a metodologia, né? O Toscano falou desde a criação da bike, de uma bike mais robusta, que se torna possível as técnicas de estrada no ambiente indoor, o que não é possível nessas bicicletas ergométricas convencionais, ou seja, o spinning transcende só a metodologia, é muito mais que isso. E lá na tecnologia, Marquinhos, como que é uma coisa mais recente, eu sei, mas fala brevemente para a gente aí. É uma metodologia também? Vocês têm alguma metodologia? Você conhece o spinning? Ela casa um pouquinho com os conceitos metodológicos do spinning ou não? Sim, Sandro, é bem legal. Quando a gente pega a Tecnogin, ela vem, falando como empresa, né? Ela vem com a modernidade de conectividade. Então, ela traz a bike um pouco mais conectada. Hoje as bikes quase todas são, né? Mas ela sempre teve essa modernidade, assim, vamos dizer, de estar sempre conectada, né? Uma bike extremamente. Então, ela sempre alinhou, começou a dar alguns dados, né? Então, além que o Toscano falou muito bem, claro, que ele fala que a gente traz todo o perfil da rua, né? A gente consegue colocar dentro dessa bike indoor. A Tecnogin trouxe também alguns dados, né? Como o RPM sendo marcado ali, até a própria potência, né? Os testes, né? Que convencionais aí, mesmo de forma adaptada, mas a gente consegue ter. Quando a gente fala da Tecnogin, tem uma parceria, como toda empresa tem, que foi o que aconteceu com o John Deere, como foi feito, aconteceu também com o grupo Cycling, né? Que a bike é a metodologia que é usada dentro da bike da Tecnogin. Então, eles também tiveram essa parceria e eles também se conectaram com a base do spinning. Então, quando a gente olha alguns estudos, lê alguns artigos mostrando essa conexão, são muito parecidas, né? Elas vêm do mesmo berço, né? Até que o criador desse grupo Cycling, ele também foi para fora, ele também foi para os Estados Unidos para procurar saber, para conhecer esse desenvolvimento do spinning, para conseguir junto criar essa metodologia. Tanto que eles têm essa parceria, né? Com o spinning para criar esse estilo dessa metodologia que a gente usa hoje do grupo Cycling. E a gente vai completando uma coisa a outra, né, Sandro? Que, na verdade, hoje em dia, a parte de conectividade, de dados, tanto outdoor quanto indoor, as bikes estão ficando muito próximas da realidade daquilo que a gente consegue fazer, né? Mesmo os próprios rolos, que a gente vê aí, os rolos totalmente smart, conectados aí, que eles fazem de tudo que a gente consegue trabalhar e transferir dados dos treinos aí da galera do triatlon mesmo, que a gente pratica tanto. Aí a gente vê que os dados estão bem perto da nossa realidade quando a gente está na rua. Muito bom, Marquinhos, muito bom, Toscano. Ó, só para falar para vocês, assim, a gente tem mais 27 minutos de podcast, então vamos tentar ser pai e bola para dar o máximo de informações dessas duas lendas aqui do ciclismo indoor. Então, seja jogo rápido para a gente poder passar por todas as pautas aqui, porque a vontade é ficar conversando com vocês até a madrugada. Toscano, então, assim, brevemente para a gente, se tiver que resumir aí em 2, 3 minutos, descreve um pouco do conceito metodológico do spinning, né? Dessa metodologia que Johnny D trouxe, né? Então, é baseada no ajuste de carga pela percepção de esforço, como é que é o controle da variável, a música ela é obrigatória, seguir esse ritmo da música, fala um pouquinho da metodologia. Então, na verdade, a metodologia ela mudou, né? Hoje o programa de spinning ele se adaptou aí às modernidades, né? Como o Marco falou,
né? Hoje em dia as bicicletas são totalmente conectadas, oferecem painéis com N informações, né? Então ele foi se adaptando. Inicialmente ela não era assim, né? Inicialmente era como naquela bicicleta básica, né? Que não tinha dado algum, né? Nem painel de tempo tinha naquele momento. Inicialmente era usada a percepção de esforço e era usada o controle de frequência cardíaca através de um frequencímetro. Era indicado que as pessoas usassem um frequencímetro para fazer um controle de frequência cardíaca, mas na base mesmo era a percepção de esforço, né? Ele tinha um colaborador de peso extraordinário, né, para o programa Spinning inicialmente, era o Burke, né, Edmund Burke, que mega produtor de artigos e de livros, etc., né, e por orientação dele, né, se fazia um controle por percepção subjetiva, né? A gente, quando o Spinning chegou no Brasil, eu posso ter o prazer de dizer que a gente colaborou muito com o programa, né? Por eles não terem grandes mentes pensantes lá, porque a maior parte dos treinadores não era professor de educação física, né? Existiram muitos questionamentos da nossa parte em relação a isso. Então, se criou um manual Brasil, inicialmente, porque eu me lembro direitinho, assim, eu fui o cara selecionado para falar de fisiologia do exercício, até porque eu era pós-graduado nessa matéria, né? Durante o treinamento, o primeiro treinamento que teve aqui, eu falei, cara, se eu chegar aqui com isso aqui para cara que é professor, os caras vão me apedrejar, entendeu? Eu preciso embasar isso aqui. Então, eu vou embasar de uma forma paralela, né? E vou mostrar o que o programa faz e vou mostrar como a gente pode chegar próximo. Então, através dessas coisas, o programa cresceu bastante lá, com o Spinning cresceu bastante. Depois da gente criar um Manual Brasil, para a modalidade ser difundida com uma maior qualidade aqui no Brasil, esse manual voltou para lá e foi criado um manual Mundo em cima do Manual Brasil, né? O Brasil foi um colaborador sensacional para isso, né? Hoje a metodologia ela vai aí pela mesma linha da metodologia das outras bikes, né? O Spinning tem hoje ele não tem um casamento necessário com uma bike só, como ele tinha lá no início com a Schwinn, né? Então ele pode ser ministrado em qualquer bike. Então ele também tem sua característica pensando em potência, pensando em RPMs. Ele ainda não é como outros programas casado com a música, como você questionou, né? Alguns programas de bike são casados com a música, né? Tipo, olha, você tem que pedalar no ritmo da música, né? Necessariamente a cadência tem que ter a ver com o BPM da música, tal. O Spinning não é. Mas isso ficava aberto para o professor, né? Porque, assim, eu, por exemplo, usava isso como um recurso didático para trazer um aluno que tinha mais dificuldade de se encontrar numa bike que não marcava seu RPM, para trazer ele numa rotação de ciclismo outdoor, por exemplo. É isso, não é, Toscano? Sim, exatamente. Não era uma... de forma obrigatoriedade, né? Que não fosse feito dessa forma. Quem queria fazer, podia fazer. Eu inclusive, sou uma pessoa que, durante os cursos, né, durante os treinamentos, eu digo o seguinte, cara, isso pode ser... porque, afinal, a gente está falando aí de bicicletas de primeira linha, né? E nem todas as academias contam com essas bicicletas de primeira linha. Se viajar Brasil afora e for numa cidade pequena, numa low cost de uma cidade de interior, numa academia pequena, você não vai... A academia não tem condições de investir num equipamento que é caríssimo, né? Que são as bicicletas com todos esses dados, né? Então, as pessoas têm que se adaptar. O que eu costumo dizer é que é mais difícil, né, de você elaborar sua aula usando a música, porque você vai precisar ficar escolhendo cada música para cada percurso, né? Eu sempre digo assim, ó, o que você não pode é
fazer com que o percurso seja a música que está tocando, né? Você tem que elaborar o percurso, e aí, se você quiser dar a batida da música como referência, então você determinou que por 20 minutos a cadência vai ser 80 rotações por minuto, aí depois você vai escolher lá 20 minutos de trilha sonora que tem a ver com isso para colocar dentro do treino, né? Então, isso talvez torne a coisa um pouco mais custosa ao professor, mas não tem problema nenhum. É totalmente bem-vindo, até, como você mesmo colocou, para quem não tem o marcador lá de cadência, né? Poder ter uma referência mais ali da batida, porque aí você pode falar, ó, segue aí a batida da música, que você já vai estar no RPM. Não precisa ficar fazendo uma contagem, né, de RPM a cada tanto tempo, ou você até pode fazer a contagem, mas não tão constante, né? Não precisa contar tantas vezes a cadência lá, conta aí quantas vezes sua perna está passando, para a gente ver se todo mundo está na mesma cadência ou não, né? Você pode dispensar um pouco essa estratégia, porque você já tem lá um fator determinante ali no caso, que é a música te ajudando, né? A deixar os caras que não têm esse feeling seguirem a cadência que você determinou para aquele percurso da fase da aula, lá da parte da aula. Na verdade, a Toscano, única... não, desculpa te cortar, mas a gente só para lembrar também que o brasileiro também, né, Sandrinho? A gente tem uma musicalidade já espiritual nossa, né? Então a gente vem aí que os nossos alunos de sala de aula eles gostam do RPM ali na música, é importante muitas vezes você colocar esse aluno que ele não conhece, você colocar ele na rotina, mas também apresentar para ele aquela musicalidade que vai despertar o empenho dele, né? Deixar ele a felicidade realmente dita, o bem-estar dele ali durante a aula também é fantástico, né? Então, assim, o RPM preso na música, ele é muito bacana, mas muitas vezes só a musicalidade a gente consegue impulsionar o treino do aluno da mesma forma. Desculpa, Toscano, te cortar aí, só para Sim, imagina, não, tem a colaboração sensacional, é exatamente isso, né? Na verdade, assim, a coisa peculiar a se falar a respeito disso é que o spinning, ele não nasceu, né, com essa coisa da cadência, né? Ele não tinha... depois que ele já estava sendo feito, é que começou a se dar limites às cadências, porque elas eram completamente desordenadas, né? Por parte mesmo do Johnny G, dos instrutores do spinning inicialmente. Então, começou a se dar limites de máximo e mínimo para o que se podia fazer numa bicicleta indoor, né? Até por uma questão de segurança, né? Para que as pessoas não pedalassem com RPMs demasiados e para isso tivessem que usar pouquíssima resistência, porque isso é uma coisa contraindicada em função da roda naquele momento, por serem bicicletas de resistência mecânica e não eletromagnética como elas são hoje, a roda impulsionava o pedal, né? Na verdade, ela sofria uma inércia da aceleração que ela recebia e impulsionava o pedal. Quanto mais você girava, mais ela ia girar, porque o peso estava te ajudando, né? As rodas eram pesadas e elas te ajudavam a pedalar mais e mais e mais. E aí as pessoas começaram a se machucar, pensando que pedalar rápido era bom, e na verdade elas acabavam, foi descoberto, né, através de estudos, que elas acabavam utilizando mais as articulações numa pedalada de cadência desordenada para frear a aceleração da roda do que para acelerar ela, na verdade, né? Então isso é que começou a machucar as pessoas, né? Bom, beleza, é isso mesmo, Toscano. Eu lembro que tanto nas academias que eu dei aula também, nós, para utilizarmos a frequência cardíaca com o aluno que não tinha o frequencímetro, era comum as academias pintarem nas paredes ou adesivarem um quadro com a frequência cardíaca estabelecida para cada 10 batimentos, que aí você pegava o pulso do aluno ou na jugular ou na artéria radial ali, e os alunos iam casando a frequência cardíaca. Muita gente, a gente até ensinava a controlar pela variável biológica utilizando esse esquema. E o Marquinhos pode falar para a gente dessa evolução tecnológica, né, Marquinhos? Porque se eu, Toscano, fazíamos isso lá em meados de 1996, foi quando eu comecei também, né, com spinning,
Hoje, por exemplo, eu vejo uma aula sua com a metodologia Tecnogym, a bicicleta já dá todos os dados automatizados, o aluno loga o celular dele, e ele, inclusive, pode fazer um teste de FTP para achar o FTP dele e imputar a potência de limiar dele para já trabalhar com uma carga, com uma variável física durante as próprias aulas. É isso mesmo, Marquinhos? É isso mesmo, Sandrinho. É muito legal, né? Como a tecnologia vem evoluindo e vem crescendo e vem dando oportunidade da gente melhorar o trabalho da gente. Eu também cheguei a pegar um pouquinho aí essa parte da gente pedir para o aluno pegar a frequência cardíaca ali. Isso acontece ainda hoje. Muitos alunos também, hoje em dia, com a facilidade de ter uma fita por conexão de Bluetooth, né? Ali ela já conecta com a bike, ele já está conectado. Mas o aluno que não tem, a gente ainda consegue, ainda na jugular ali, pegar os 10, 15 segundos e pedir para o aluno ver como é que ele está ali. E hoje em dia, como bem você frisou aí, algumas bikes, né? Já vem com o teste de 20 minutos aí de um FTP. A gente sabe que não é o teste ideal para a gente gosta daquele teste de 1 hora pedalando, fazendo força, mas ele é uma base que a gente tem para não trabalhar no escuro, né, Sandro? Com os alunos ali, dando a oportunidade dos alunos conhecerem um outro tipo de limite, de limiar, de potência. E com isso facilitando aí na hora de prescrever, na hora de colher os dados com o aluno durante a aula. Não, muito bom, Marcos, perfeito. E a gente sabe que esse teste de FTP de 20 minutos é muito usado, descontando os 5%, né? E ainda utilizando alguns estímulos de aquecimento que serve, inclusive, para esgotar a reserva anaeróbia. Esse teste tem uma boa simetria com o FTP puro de 60 minutos. É isso aí. Toscano, uma coisa que eu queria te perguntar também, que para mim fez uma diferença monstruosa, haja vista que nós tivemos aqui o Rogerinho falando de bike fit e outros profissionais falando de bike fit, e na nossa época não tinha muito, essa é uma profissão, entre aspas, recente, e o próprio curso do spinning, né, me possibilitou, e assim como alguns alunos, de pegar uma bicicleta outdoor, por exemplo, e eu entender perfeitamente o conceito de uma regulagem de altura, de guidão, de banco, de distância do banco, de altura do banco, porque fazia parte desse processo metodológico e isso ajudava muito na saúde física dos praticantes. É isso mesmo? Fala um pouquinho sobre esses ajustes brevemente para a gente, Toscano. Sim, eu acho que, como você falou, o caminho foi contrário, né? Foi bem bacana essa história, porque quando se criou a modalidade, a necessidade era poder ter participantes de características físicas completamente diferentes dentro da mesma sala, usando o mesmo equipamento. Então, se criou ali um equipamento que pudesse ser ajustado tanto para o cara que tem 2 metros de altura, quanto para o cara que tem 1,50 m, né? Tanto do ponto de vista quadril-perna, né? Membros inferiores, também como o tronco, né? Então, em relação ao guidão e tal, isso foi uma coisa que colaborou bastante para que as pessoas tivessem mais segurança, né? Porque antes as pessoas não compreendiam muito bem isso, né? A diferença da bike de spinning, né, para a bike ergométrica é que todas as bikes ergométricas elas são criadas para o cara ter o maior conforto, né? Então, se você olha para a bike ergométrica, ela é uma poltrona, né? Ela quer te deixar o cara lá porque ela quer colocar um cara que não gosta de pedalar para pedalar, né? E naquele momento, quando se criou uma bicicleta que tinha um layout mais parecido com uma bike de rua, né? Que a dinâmica da história era diferente, tinha um banco mais fino, né? E uma coisa assim, as pessoas se sentiam um pouco incomodadas e erravam um pouco no ajuste do equipamento por questão de conforto, né? Falava, não, vou colocar mais para baixo porque tá doendo minha bunda, né? E aí, de alguma forma, pôde esse conceito de vamos fazer o setup da bike para todos os alunos, criou uma segurança maior para os alunos e explicando a eles que colocar o banco mais para frente ou mais para baixo não diminuía o contato do quadril dele com o banco, né? Isso era uma coisa que tinha inerente ao peso corporal dele em cima do banco.
dando mais para baixo ou mais para cima, e que isso poderia causar uma lesão caso tivesse mal ajustado o equipamento. Não, perfeito, perfeito. Marquinhos, na Tecnogym, como que é esse conceito? Eu sei que você fez alguns cursos também junto com a gente aqui, e assim, esse conceito de regulagem da Tecnogym, a Tecnogym, a gente sabe que o foco é a tecnologia, mas quando você vai dar o treinamento, você também passa o modelo deles ajustarem o banco, por exemplo, o grau de extensão do joelho de 10 a 30 graus, a distância do banco, vocês ainda levam isso? Tem alguma coisa própria dele? Porque eu lembro que a gente criticava muito, por exemplo, né, Toscano, a pessoa que punha o braço do lado para medir a distância do banco, porque as pessoas têm comprimento de membros distintos. Como que é na Tecnogym, Marquinhos? Sandro, a gente mantém ainda o padrão de qualidade de conhecimento, né, que a gente tanto gosta. Então, assim, a gente acaba falando a importância de estar desses 30 graus, a importância de você estar sendo... O que é legal da tecnologia é que você, em cima da bike, você pode fazer a sua regulagem. Você não precisa estar fora da bike. Você senta na bike e consegue fazer essa regulagem sentado, né, na bike já. Até mesmo no movimento de banco para frente, para trás, né? Trazer a mesa do guidão mais para perto ou mais para longe. Você deixando essa bike mais confortável para o aluno. Mas a gente ainda mostra e diz o quanto é importante, até mesmo para evitar uma lesão, ou para quem está vindo de uma recuperação, de um ligamento cruzado aí, né? Que a gente fala, olha, talvez é a hora de, se for anterior, deixar esse banco um pouco mais baixo, para ele não sofrer toda a hiperextensão desse joelho aí e acabar tendo o risco de perder a sua cirurgia. Então, tudo isso, o Sandrinho, a gente acaba tendo a consciência e passando essas informações, porque a bike sendo conectada, ela não tira ali o alicerce do conhecimento, né, de como deixar esse aluno seguro em cima da bike, além de ter toda essa conectividade, mas a segurança ainda faz parte dessa rotina, né? Então a gente acaba batendo esse papo, falando e explicando ainda sobre como regular, né, como o aluno deve se posicionar em cima da bike, as pegadas ali, as posições das mãos e tudo mais. Toscano, vamos dividir uma coisa que eu sempre tive vontade de conversar e que eu vivia isso, né, durante minhas aulas, né? Então, obviamente que o spinning veio e isso trouxe fidelidade aos alunos, né? Então, assim, era super comum, pelo menos nas minhas turmas, os cara muito técnico como eu, você dando aula, os alunos vão criando a tribo e eles não faltam. Aí você fala para comprar sapatilha, eu lembro que o barulho era emocionante, né? Lembrava o ciclismo outdoor também, né? O barulho, você falava para o pessoal na aula de endurance tomar a água, hidratar devagar para não subir a frequência cardíaca, né? Então, os alunos compravam essa ideia. Mas o que eu nunca fui, não é que eu nunca fui a favor, eu sempre senti dificuldade, foi o modelo de periodização de carga, porque assim, por mais que tenhamos os alunos regulares ali, sempre tinha aluno experimentando ou completando a musculação ou entrando aluno novo. Você conseguia utilizar uma periodização durante alguns meses ou semanas assim? Eu sempre tive essa dificuldade, porque se você agrada um, às vezes você desagrada outro. Como você trabalhava com isso, irmão? Então, na verdade, no início, eu fui um sonhador também nesse sentido, né? De se periodizar Perfeito. uma temporada, né? E aí eu criei lá na minha cabeça uma programação específica onde dava mais ênfase em alguns momentos a força, em outros momentos a potência, né? Ou seja, em alguns momentos do ciclo inteiro de 6 meses, eu tinha mais aulas de força ou menos aulas de força, mais aulas de programa contínuo ou mais aulas de programa intervalado. Com o tempo, eu comecei a entender que, na verdade, era praticamente impossível de se formar uma turma que fosse tão constante e que o objetivo fosse o mesmo, né? Então, assim, quando você faz uma periodização, você periodiza para X, né? Então, tipo, você vai periodizar para aquela competição que você vai participar, seja qual for a modalidade. Então, na verdade, o que eu fiz foi criar uma estrutura de organização de treinamento, onde, até porque em algum determinado momento, por eu ter essa proximidade com a modalidade,
a academia onde eu trabalhava me colocou lá como o instrutor que orientava a programação de todos os instrutores, né? Então, o que eu criei ali, na verdade, foi um programa onde todos davam a mesma aula no mesmo dia, né? Então, hoje é Endurance, todo mundo vai dar Endurance. Amanhã é resistência de força e todo mundo vai dar resistência de força. Depois de amanhã é um treinamento intervalado no limiar, e aí todo mundo vai usar essa mesma estratégia. Criar coisas que fossem para que as aulas não ficassem muito bagunçadas, que a aula das 6 horas da manhã não fosse muito diferente das 6 horas da tarde, no mesmo dia, pelo menos, que elas tivessem o mesmo conceito. E dentro disso, dá uma proporção relativamente igual tanto para o sistema contínuo quanto para o sistema intervalado, também com intenção de dividir isso em relação ao que diz respeito não só ao treinamento cardiorrespiratório, né? Ou seja, aos estímulos e à quantificação de intensidade, pensando-se em frequência cardíaca, mas também com relação à cadência do pedal, né? Que também não fosse uma coisa completamente desordenada, né? Uma coisa que é muito legal, né? Que você falou aí da conectividade, o Marcos também, né? Das bikes de hoje, é que trabalhar com potência, hoje em dia, quem tem a possibilidade de trabalhar com uma bicicleta que mostra lá a potência, né? E que pode fazer um teste, etc., deu uma proximidade muito maior, um entendimento muito maior, tanto aos instrutores quanto aos praticantes, com relação a que se pedalar a 60 rotações por minuto é diferente de se pedalar a 100 rotações por minuto, independente de que a intensidade do esforço seja a mesma, né? Ou seja, a perna reage de uma forma diferente para 60 giros do que ela reage para 100 giros, independente de todo mundo estar a 80% do esforço, né? Muito bom, Toscano. E a gente consegue pensar em adaptações centrais ou periféricas, né? Independente, perfeito, perfeito. Sem dúvida. Não, a nossa empatia é muito grande, cara. A gente trabalha junto. E aí, olha como são as coisas, né? Agora eu vou tocar na ferida e quero deixar vocês dois super à vontade, né? Então, assim, a gente está discutindo conceitos que a gente sofria por não conseguir querer organizar e não conseguir periodizar, né? Nos ajustes finos ali, na diferença entre a cadência para um estímulo mais neural ou para o estímulo mais central ou mais periférico, né? E aí, hoje, eu acho que eu vejo as coisas tomando rumos diferentes, né? Então, assim, hoje em dia é muito mais gritante do que isso o que acontece em cima da bike, né? Então, eu queria saber a ideia do Marquinhos, independente de saber o que eu penso ou não, Marquinhos, mas como você vê essa relação de uma coisa social, de uma coisa entretenimento, a ponto de infringir os conceitos e os métodos técnicos que sempre regem, né? O ciclismo indoor ou outdoor, por exemplo, o uso de halteres, as coreografias em cima da bike. Fala brevemente aí, depois o Toscano pode ir trocando e falando em cima disso também. Fiquem à vontade. Fala, Marquinhos. Bom, Sandrinho, primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode negar que existe mercado, né? O mercado fitness cresceu e eu acho que na secura de se criar novas modalidades, eles vieram outras coisas que, por exemplo, talvez para mim, para você, não sei a opinião do Toscano, é um pouco longe da minha realidade, né? Até mesmo por tudo que a gente vem estudando, ciência, né? E preocupado com os alunos que o Toscano tanto falou aí, que não tem tanto conhecimento em cima da bike, está vindo pela primeira, segunda aula. Então, assim, a gente sabe pelas metodologias que a gente vem estudando que, são de 6 a 8 aulas para o aluno entender como funciona uma bike, como ele vai ajustar essa carga, como ele vai ajustar, achar o RPM. Então, assim, vai um tempo e, de repente, um aluno girar, né, com alta intensidade, ele está ali pulando em cima, quicando em cima da bike ali, vamos dizer assim, que pode trazer uma lesão mais grave. E aí esse aluno que está começando a experimentar uma modalidade que é tão apaixonante, ele acaba perdendo um pouquinho. Mas também não pode se negar que faz parte do mercado hoje em dia e a gente tem
pessoas que vão só para esse tipo de aula. Então, assim, cresceu também esse tipo de mercado de aula. Eu acho que não é errado o mercado crescer para esse tipo de aula, Sandro. Eu acho que ele deveria ser mais organizado de uma forma que, se o aluno é iniciante, se o aluno é intermediário ou avançado, e planejar. Eu sei que é difícil, a gente falou em planejamento de aula aqui, mas esse aluno ele tinha que entender esse processo para poder gerar uma carga maior, seja ela na própria carga, na própria potência ou em cima de um giro, propriamente dito, né? Eu não sei se é Não. isso que o Toscano também acha. Perfeito, Marquinhos. É legal, e aqui você vê como que é, né, Toscano? Eu, assim, concordo em partes, divirjo de algumas coisas que o Marcos falou. Então, assim, para você ter liberdade para dar a sua opinião, hein, meu irmão? Então, na verdade, assim, quando eu estou num treinamento, né, e os professores me colocam essa questão, eu costumo dizer que são modalidades diferentes. Para mim são modalidades absolutamente diferentes, né? Uma coisa é indoor cycling, né, que é pedalar. Se criou um conceito de treinar bike estacionária, né? Seja ela com a utilização de uma bike de spinning, como ela era lá nos primórdios, seja ela numa bike avançadésima, como são essas hoje todas, que todas os fabricantes também têm, seja ela num rolo de treino, né? Seja ele um rolo básico de equilíbrio, ou um rolo smart, ou um rolo intermediário, seja como for. Para mim, o conceito pedalar significa girar o pedal com mais ou com menos resistência para frente. Ponto. Estar em pé, às vezes, por uma mudança de estratégia, e eu não crio. Quando eu relaciono isso num treinamento, eu digo assim para os caras: cara, olha um ciclista na rua e vê o que ele faz, né? E aí você faz alguma coisa que se pareça com isso, né? E para mim, um ciclista na rua não senta e levanta da bicicleta 1000 vezes por minuto. Um ciclista na rua não flexiona e estende os cotovelos, fazendo uma espécie de flexão de braço. Então, assim, quando eu classifico, eu coloco isso como uma outra modalidade. Eu falo, ó, isso aqui é uma outra coisa, cara. A gente está fazendo um curso aqui que é de bike indoor, né, que é de ciclismo indoor, que não tem a ver com essa história. Foi lançado todo esse conceito aí, né, com todas essas variações, não só de peso na mão, de estratégias mirabolantes, de senta, levanta e tal. E, assim, eu acho que ok ser criado isso. A minha única ressalva em relação a isso é uma bem marcante, que 99%, se não 100% desse conteúdo, ele está casado com uma metodologia de se ensinar em cima da bike com a luz apagada, sem correções. O professor que usa essa metodologia com todas essas mirabolâncias, ele também é o mesmo professor que é o professor showman, que fica sentado na bike dele o tempo inteiro, que não desce do palco, que não enxerga os alunos porque a luz está apagada ou está piscando. Então, é assim, ao mesmo tempo, está se colocando técnicas que são psicodélicas, que sujeitam os praticantes a se errar muito mais, né? E não se faz correções em relação a isso, né? Então, se o negócio é mexer o tronco para cima e para baixo, enquanto se pedala, e isso torna o movimento mais complexo e, portanto, mais fácil de o praticante errar, cara, deveria ter uma atenção muito maior no que se diz respeito à correção. E a minha ressalva é justamente essa: não existe atenção alguma por parte dos instrutores que trabalham com essa metodologia em relação a isso. Você não vê o cara descer, porque a metodologia é casada com o showman. Eu tive a oportunidade, vou falar bem rapidinho para não contar a história, mas eu tive a oportunidade de ir a Nova York quando isso estava nascendo, e passei caminhando, sem saber do nascimento disso, passei caminhando na frente de uma Soul Cycling, né? Olhei aquilo, falei, cara, o que é isso, né? Uma boutique, academia, que legal, meu, era sensacional, cara. Eu entrei na hora querendo uma daquela para mim naquele momento. E aí eu tinha toda essa maluquice, né? Quando terminou, o professor veio falar comigo, ele falou assim, cara, mas você
gostou? Eu falei, olha, parcialmente eu gostei, né? Ele falou assim, mas qual parte você não gostou? Eu falei, meu, eu quero entender por que eu tinha que mexer esses halteres aqui. Ele falou, não, porque no treino de bike você só mexe a perna. Eu falei, pois é, mas quando eu pedalo eu só mexo a perna, né? Se eu soltar minha mão do guidão lá na rua e resolver ficar fazendo um horror, eu vou pro chão, né? Então não é aula de bike, né? Então eu acho que o conceito, eu consigo colocar lá uma barreira bem grande, um muro bem grande entre as duas coisas, completamente diferentes. Assim. Exato, Toscano. E vocês são extremamente polidos, né? Assim, porque assim, na verdade, até porque eu trabalho com o treinamento de força em pós-graduações também, sendo um pouco mais radical e direto, o que se faz ali, você não faz nenhuma coisa nem outra, né? A meu ver, grande maioria dos praticantes com halter de 2 ou 3 quilos na mão ali, ele consegue nem pedalar e nem fazer o treino de força, né? Então, assim, na verdade, eu acho que esse cara não faz nada, entendeu? Só para complementar essa coisa que você falou, que é divertido, esse mesmo cara me falou assim, olha, quando você mexe o braço e a perna ao mesmo tempo, você aumenta a frequência cardíaca, né? Então, você dá mais intensidade ao treino. Eu falei, bom, se você virar esse botãozinho da carga para o lado direito, você também aumenta a frequência cardíaca e não machuca o cara de jeito nenhum. Exatamente. Mais alguma coisa a acrescentar, Marcola? Não, Sandrinho, eu concordo com vocês aí, mas eu também. E é legal que a gente tem essa liberdade. E eu vindo aí da área do comércio mesmo, né? Estando envolvido com a parte comercial, eu falo, concordo com vocês em número e gênero, mas eu não posso deixar de pensar no comercial. E isso está sendo rentável para os caras no momento. Então, por isso que está nascendo boutique, por isso que está nascendo todo esse processo, porque a gente está tendo público para isso. E mais uma vez eu volto na musicalidade. O brasileiro gosta por isso que pegou tanto no Brasil isso. E né? aí, Então, perfeito, Marquinhos, comercial. perfeito. Mas assim, ó, e de novo, vou insistir, cara. Eu entendo você e respeito, porque a hora que nós tivemos o negócio, né, Toscana, aí eu quero ver que a galera tiver. Mas assim, cara, eu não tenho dúvidas, e nós somos a prova viva disso. O Marquinhos dá uma aula sem nada disso, o Toscano dá uma aula, eu dou uma aula. E pelas músicas que a gente escolhe, pela técnica, pela ciência que a gente leva para ensinar o aluno, a gente consegue fidelizar e consegue que o aluno saia com um sorriso no rosto ali. Se ele quiser fazer uma aula de dança, depois no dia seguinte ele vai para a academia dançar no chão, numa base estável, né? Perfeito. Concordo com você, tanto que as minhas aulas, bom, você conhece muito bem. Isso. E eu trago elas muito fiéis àquilo que a gente estuda e aprende, que em cima daquilo que a gente pedala na rua, literalmente, né? Que eu gosto muito de trazer o convívio da rua para dentro da sala de aula para meus alunos. Perfeito. Toscana, aí você pode até fazer uma analogia do spinning ou do ciclismo indoor ou até do rolo propriamente dito. A gente falou do lado bom, né, do ciclismo indoor, trazer as técnicas do outdoor para melhorar. Agora me fala um pouquinho das desvantagens, né? O que o cara a pessoa que é ciclista de estrada, de rua, e que tende a fazer a grande maioria absoluta dos treinos indoor, o que ele perde e o que ele ganha, para ver se você pensa como eu, né? Porque é mais fácil o controle de carga, né, Toscano? Pelo trânsito, pelo vento, assim. Então, você consegue, nas bases fisiológicas do treinamento, ser mais assertivo. Eu acho que a pandemia muita gente evoluiu demais, mas também acho que tem se ganha de um lado, perde do outro. Você também concorda com isso? E aonde perde? Sim, eu acho que assim a pandemia foi esclarecedora para muitas pessoas que desacreditavam no treinamento indoor, né? Que puderam ter, que por necessidade, por obrigação de não poder ir para a rua, tiveram que fazer seus treinos em casa e viram que isso tinha uma certa eficiência. Eu sou um cara sempre muito suspeito para falar de treino indoor, porque eu sempre fui o cara do treino indoor, não porque eu gosto, mas por falta de tempo. Né? São Paulo é um negócio complicadíssimo. Se eu quero treinar por 1 hora na ciclovia, que é um lugar relativamente seguro, né, para se treinar, e quando eu digo seguro é não só de carros, né, mas também de assalto, etc., que é uma realidade, eu tenho que me deslocar, e olha que eu não moro muito longe, eu tenho que me deslocar por uns 30 minutos, né, até tira a bike do carro, põe a bike, entra lá, eu gasto basicamente para fazer 1 hora de treino 2 horas e meia, né? Enquanto que eu posso ter um treino muito mais produtivo em cima do meu rolo.
né? Então, com relação a isso, eu sou um cara suspeito, porque, assim, cara, eu fiz Ironman, eu fiz l'Etape da França, eu fiz extra distance, eu fiz coisas que são de outdoor, muito mais com muito mais quantidade de treino indoor do que outdoor, né? Então, mas ao mesmo tempo, né, elucidando isso que você falou da desvantagem, é assim, é óbvio, cara, que técnica técnica, tática e estratégia é uma coisa que você não consegue treinar indoor, né? Você consegue até adaptar, mas você não consegue treinar indoor. Hoje em dia, é uma coisa interessante, assim, as assessorias, eu estava até discutindo isso numa live que eu fiz lá na época da pandemia por ENAF, com o Jean Coloca, as assessorias, hoje em dia, elas criam grupos de treino, e não pessoas que ensinam a pedalar, né? Eu tenho um amigo aqui de São Paulo, que é o Vini, que tem um negócio que chama Royal Cycle, que é para quem não sabe pedalar e Eu quer virar conheço. ciclista. Eu li o livro dele, tem um livro, é muito legal. Então, e é sensacional a metodologia. Ele tem um cara lá que é o treinador, e tudo bem, vamos dizer que seja uma coisa limitada porque é elite, né? Mas, assim, você vai aprender a pedalar, o cara vai te ensinar a fazer o oitinho lá, ele vai te ensinar a fazer curva, onde põe o pedal, onde põe a mão, tira a mão do guidão para pegar a garrafinha, troca a marcha, desce no drop, e etc, etc. Coisas que as assessorias, em geral, não aplicam, né? Então, o cara entra na assessoria lá, ele era ciclista recreacional, quer virar ciclista de treinamento. E aí, como atleta, né, seja ele competitivo ou não, e aí ele vai numa assessoria, a assessoria não ensina ele a pedalar. Ela simplesmente fala assim, ó, como você é iniciante, entra lá atrás do pelotão. E aí esse cara fica lá atrás do pelotão, e muitas vezes, cara, eu tive a oportunidade de fazer treinamentos outdoor com pelotões que eu me assustava, que eu falava, meu, é nego cruzando a roda, é cara que, meu, não está atento, o outro quer pegar o celular, sabe? São coisas que são realmente perigosas do ponto de vista de quando se pedala num pelotão. E muitas pessoas fazem isso por não terem orientação, né? Elas vão lá para a assessoria e entra, o cara entra lá atrás do pelotão. Entra atrás do pelotão. Ninguém fala para ele, ó, cara, não é para você cruzar a roda, fica atento na sua bike da frente. Olha só, se furou, você tem que gritar furou e sai, a lateral você vai sair para a direita ou vai sair para a esquerda, você vai fazer o que você tem que sinalizar quando vem um buraco, tá, entendeu? Então, assim, fazer curva, né, descida, subida, tudo isso, existem estratégias para isso, existem treinamentos para isso, né? Ou seja, é quase impossível que o cara faça isso indoor, né? Então, eu fiz um meeting com o Fernandinho e com o Jean em 2017, que era para ciclistas, né? Meu assunto era só falar do treinamento indoor. E aí alguém me questionou, falando assim, cara, mas é possível se fazer uma prova dessas, tipo um etapa treinando indoor? Eu falei, é totalmente possível, mas você vai ter que ir para a rua. Um percentual do seu treino vai ter que ser na rua, cara, porque senão você vai cair quando você for lá no negócio, né? Exatamente, né, Marquinhos? Porque, por exemplo, o próprio fato aqui, e aqui na TT, a gente treina muito isso, preza muito, porque, assim, aluno que posta foto do celular toma dura para advertência, se insistir, sai da assessoria, cara. E, assim, por exemplo, o fato de tomar água, né? Então, assim, tomar água numa bike de indoor é uma coisa, né, Marquinhos? E, assim, tomar água vira quase um evento quando a gente fala de aluno iniciante, da pessoa. Então, às vezes, o cara tem um puta know-how, o cara tem 3, 4 anos de ciclismo indoor, um baita condicionamento físico, e aí, a hora que vai pra rua, era isso que eu tava querendo brincar, dizer com o Toscano das desvantagens, né? Aí o cara, porque tem um bom condicionamento, mas ele não tem essa noção espaço-temporal, ou o fato de pegar a caramanhola da bicicleta de baixo ou de trás, levar até a boca, isso no meio de um pelotão, isso é gravíssimo. Então, assim, o Toscano acertou em cheio. As pessoas põem para executar, quantificar a carga de treino e esquecem de ensinar o cara a pedalar. Fala aí, Marquinhos, um pouquinho sobre isso. Na verdade, Sandrinho, eu concordo. O Toscano é genial, né? Quando ele coloca, inclusive, fazer curva, né, Sandrinho?
E a gente vê o perigo, cara, que a gente tá e que a bike outdoor não dá, né, cara? É que a gente pega e fala assim, meu, será que a gente vai conseguir fazer esse aluno beber uma água? Né? Em vez dele pegar o celular para tirar uma foto, será que a gente consegue fazer esse aluno beber uma água dentro ali, naquela superfície, né? Que pode ter buraco, pode ter sujeira na pista, né? Até mesmo, Sandro, uma coisa que me preocupa muito, cara, eu vou deixar registrado aqui, e obrigado pelo espaço. De tanta gente que a gente vê pedalando na rua, ciclista na contramão, ou ciclista sem capacete, sem óculos. Então, assim, a gente tem que alertar essas pessoas de alguma forma, e aqui é um espaço, e eu agradeço isso, porque assim, a gente tem que ensinar esse pessoal que, assim, cara, a bike não dá para andar na contramão, porque se ele bater no carro, ele perde o direito dele, né? Então, assim, tudo isso eu acho que a TT faz muito bem e a gente precisa informar mais essa galera que está na rua não é só o fato de sair pedalando, né? Então, assim, tem as sinalizações que elas ajudam a orientar, a avisar o carro que está vindo atrás, né? O fato da gente estar usando um bom equipamento de segurança, que é essencial, né? Óculos, mas por que óculos? Para não entrar um bichinho no seu olho, né? O capacete é essencial, porque pode acontecer de você cair, acidente, e o nome já fala, é um acidente, né? Mesmo a luva, porque a primeira coisa que você vai apoiar no chão é a sua mão. Então, tudo isso eu acho que a gente, muitas vezes, as assessorias estão esquecendo isso e estão passando literalmente o carro na frente dos bois, né? Então, isso eu acho que é um desarme que a gente tem, que a bike indoor não traz para a gente quando a gente vai para a rua. Muito bom, Marquinhos. Quero contar com a colaboração de vocês, que nós temos 6 minutos e 10 para o aplicativo tirar a gente do ar desse papo agradabilíssimo. Vou para dar tempo de fazer um jabazinho e o agradecimento aqui já fica para vocês. Mas, Toscano, não queria deixar de abordar esse tema brevemente, porque é muito fácil a gente, quando está fantasiado, né? Quando eu falo fantasiado, não é pela fantasia, quando está no espírito de ciclista, é falar que o carro não respeita ou que as coisas, mas assim, muitos ciclistas também não se dão ao respeito, né? Então, assim, é fácil cobrar um caminhão, um carro, quando passa próximo de você, mas muitas vezes gestos comuns de educação, principalmente do ciclista em relação ao pedestre ou ao próprio automóvel. Então, assim, eu não só defendo os ciclistas também, então a gente tem que ver as nossas obrigações, né? Não só os nossos direitos. Fala um pouquinho sobre isso, Toscano. Sim, eu acho que vocês dois colocaram uma coisa que é fundamental, é o loser, né? É um loser. É o loser motorista, é o loser ciclista, é o loser que é o cara que é um perdido, é um doido que se joga, é o cara que acha que porque ele está num grupo, né? Tem muito essa coisa do pelotão também. Eu vejo, cara, eu faço muito, vou fazer até na semana que vem de novo, mas fazia muito night bikers, né? Porque aqui em São Paulo é legal de pedalar à noite porque tem menos trânsito e tal. E aí, por várias vezes eu vi as pessoas crescerem como donos da rua, porque estavam num grupo, né? A gente está num grupo, cara, depois que o cara passar em cima de 5 caras, cara, não tem grupo, velho. Entendeu? Não tem esse negócio, não é uma briga, tem que ter uma harmonia nessa história. E o ciclista ele tem que ter o respeito triplicado, porque o que está em jogo é a segurança dele, muito mais. Quando você compara o seu carro com um ônibus, é quando você compara a sua moto com um carro, é quando você compara a sua bicicleta com uma moto e quando você compara um pedestre com a sua bicicleta. Não pode ser a lei do mais forte de maneira alguma. As pessoas têm que ter respeito, sem dúvida alguma. Equipamento de segurança, que o Marco falou, é fundamental, entendeu? Não dá para, não preciso, tal, não sei o quê, coisa de frescura, tal, não. Não é. Cara, sou até, delicado para falar disso, cara. Eu fui uma pessoa que, todo mundo sabe, eu me acidentei gravemente, recentemente, em 2018, cara, e não estava fazendo nenhuma loucura. O equipamento de segurança me ajudou, a minha estrutura física de uma pessoa que treinava há muito tempo me ajudou, né? Mas assim, os acidentes são gravíssimos, né? E assim, pode tirar a vida de uma pessoa, e assim, não é porque você está de bike que as pessoas têm que te respeitar, né? Você
entender que você tem que respeitar, o respeito tem que ser mútuo, né, de todo mundo. Eu acho que você tem que respeitar o cara que está do lado ali, andando a pé, né, qualquer coisa, é uma coisa meio básica. Mas, infelizmente, a gente tem má educação para tudo, né? Você vê as pessoas fazendo coisas erradas constantemente, né? O cara que para na vaga do deficiente, né? O cara que para em 2 vagas para o carro e ocupa tudo, né? É assim. E também o ciclista, né? Tem os ciclistas que são completamente sem educação. Perfeito, perfeito, Toscano. Marquinhos, Toscano. Gente, aí a gente abre um convite antecipado para vocês para falar do acidente de vocês dois, porque o Marquinhos também teve um acidente com fratura de vértebra e tal, e está acabando o nosso tempo. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, Toscano e Marquinhos, falar que eu sou fã de vocês. É um prazer tê-los como colegas de profissão, é um orgulho e como amigos também. Marquinhos, 1 minuto para você, por favor, fazer o seu jabá, falar onde se encontra, suas redes sociais e deixar uma mensagem, uma frase final aí para os nossos ouvintes. Galerinha, primeira coisa, vocês me encontram aí nas redes sociais, como no Instagram, como Marcos Almeida, personal trainer, estou lá. Fiquem à vontade, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, me procure, quiser bater um papo sobre bike indoor, estou à disposição. A ideia é que a gente traga mais pessoas para vivenciar esse mundo das 2 rodas que a gente gosta tanto. Agradeço a oportunidade, Sandrinho, por sempre me colocar em bons momentos, né? Em ótimos momentos, junto com o Toscano, que é um cara que eu admiro, respeito e tenho uma admiração aí, e com você, né? Que eu sou suspeito de falar pela nossa amizade, proximidade, enfim, pelo nosso companheirismo e irmandade. Eu não vou falar minha frase, mas eu vou deixar aquela gratidão pela oportunidade que você está me dando, Sandrinho. Então fica aqui minha gratidão e gratidão a todo mundo que conseguir ouvir aí esse podcast. Obrigado, Marquinhos. 1 minuto e 4 restou para você, Toscano, meu irmão. Depois beleza, eu te agradeço Toscano. Mais fora do ar, mas deixa os seus contatos e uma mensagem final aí. Beleza. A rede social, Roberto Toscano para o Facebook, Toscano10 para o Instagram. Eu tenho uma página que eu dou treinamentos indoor que chama Treino _ The Bike Online, que é onde eu ministro meus treinos indoor. Foi uma satisfação gigantesca estar com vocês, uma honra aqui. Espero poder encontrar vocês pessoalmente em breve. Obrigado, gente.